Olá, meu nome é Carlos Antônio Vieira Fernandes, mais conhecido como Carlos Vieira. Estou no setor bancário desde 1976, quando entrei na condição de menor aprendiz em um banco. E desde lá eu exerço essa atividade bancária, passei por várias funções no mundo bancário. Acompanhei toda essa trajetória da economia brasileira desde lá até hoje, né? E atualmente exerço a função de presidente da Caixa Econômica Federal. Pois é, nós tivemos alguns ciclos de inflação, né, que elas começavam, aqueles ciclos se concluíam, mas nós tivemos um ciclo muito poderoso, né, da inflação no Brasil, né, que chegou a ser uma hiperinflação, evidentemente, quando você tem uma taxa anual, né, de 3 dígitos, e quando você tem uma inflação mensal que chegou a 84% ao mês. Então isso aí demonstra que nós vivenciamos uma hiperinflação, né? Então ali início dos anos 90, né, após uma série de medidas que nós chamamos heterodoxas, né, confisco de recurso, medidas de redução por decreto de taxa de juro, uma série de coisas que aconteceu. Nós vivenciamos ali, né, entre os anos 90, 91, 92, um momento muito delicado da economia brasileira, né, onde a inflação chegou a patamares realmente insustentáveis. Os modelos que nós tínhamos criados lá por Eugênio Goudin, na década de 60, para sustentar, né, o que se chamava modelo de indexação da economia brasileira, né, foi a ORTN, esses modelos foram sendo aperfeiçoados. Eles não conseguiram mais estabelecer uma relação de equilíbrio na economia. E nós perdemos naquela fase ali, né, entre meados dos anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90, toda a capacidade da moeda ter um poder de referência, um poder de circulação e uma série de elementos que são naturais a uma moeda estável ter. Nós perdemos naquela fase. Primeiro, os bancos criaram um mecanismo de tentar sustentar o valor da moeda, né? Então, vocês criaram um modelo de remuneração diária para o dinheiro que ficava depositado em conta corrente, né? Existia todo um ciclo de aplicação, né, chamado, na época, ficou muito famoso o conceito de overnight, né? Que era uma forma da economia se sustentar diante de todo o processo inflacionário. O que não permitia que as famílias de menor renda, que não tinham acesso aos instrumentos do mercado bancário, né, se protegerem, de certa forma, do processo inflacionário. A classe média, a classe mais elevada, de certa forma, ela conseguia, né, conviver, mas a classe de menor renda e os assalariados, principalmente, eles tinham muitas dificuldades, porque o acesso ao valor monetário do seu trabalho se dava 30 dias depois do exercício da atividade laboral. E aí fazia com que as pessoas tivessem a perda de referência, né, porque havia um desgaste natural do valor percebido pela família. Ou seja, se eu ganhava R$ 100 e eu estava num processo inflacionário ali de 10, 20, 30, e como eu falei, chegando até, em alguns momentos, a valores próximos de 2 casas decimais, né? Imagina a perda de referência monetária que você tinha, né? E os reajustes sendo exercidos pelas maquininhas faladas naquela época, né? Todos os dias no supermercado. Então, havia uma perda de referência, a noção de investimento, a noção de propriedade de bens, né? Muitas vezes eu acompanhei muitas pessoas que vendiam seus bens, né, e bens econômicos e bens patrimoniais, para aplicar, né, nesse modelo, que era um modelo bem circular que nós tínhamos naquela época. Na realidade, tinha-se uma descrença natural, né? Porque as tentativas, como eu falei, de natureza heterodoxas, elas não surtiram efeito, elas surtiram um efeito
de curto prazo, né? Era um voo de galinha, né? Na realidade, todas as medidas ela estancava, mas como a inflação ela estava alimentada por uma série de elementos estruturais da economia, ela voltava no ciclo seguinte. Era como se represasse, né, um momento e depois ela estourava, né, usando um termo mais popular. E aí gerou uma descrença. E aí toda uma tecnologia, né, monetária foi adotada, né, na concepção do Plano Real, né? Você teve toda uma construção, né, feita a partir de uma compreensão de que o primeiro momento que teria que ser feito era desindexar da mente da população, né, o efeito da chamada inflação inercial. Ou seja, eu já criava uma expectativa de inflação e ao absorver dentro do coletivo, né, essa ideia, todo mundo já tinha uma expectativa. Hoje eu pago por um cafezinho R$ 1, amanhã eu vou pagar R$ 1,30 porque é assim que se dá. Então, essa lógica, ela era uma lógica coletiva. Então, como quebrar essa lógica coletiva, né? Você criou o RV, uma série de medidas que vieram, né, a trazer... eu me lembro, né, você comprava um exemplo gritante disso, você comprava um móvel, um bem de consumo, né, um eletrodoméstico e tal, e você tinha uma tabela que era deflacionava, ou seja, ela tirava já da expectativa que estava no preço, né, um valor futuro, né, de ajuste. Então, assim, você comprava um bem que você estava parcelado na sua prestação, pagar R$ 100, né? Ela ia ao invés de você pagar R$ 100, você pagava no mês seguinte, em termos de hipoteca, 95, 90 e tal, por aí. Então, isso criou na mente da população um outro conceito, né, do ponto de vista da expectativa de consumo. Isso fez com que se adequasse a mente da massa populacional, no sentido de que, de fato, poderia acontecer uma estabilização econômica no país, né? Então, falando de maneira nem tão didática, mas do ponto de vista da prática, foi isso que aconteceu, né? Na realidade, é toda uma estrutura que foi feita em torno de percepções. Primeiro, a estabilidade monetária, depois as outras estabilidades que vinham, né, dentro da economia, estabilidade fiscal, estabilidade tributária, uma série de coisas que, inclusive, 30 anos depois, elas estão acontecendo, né? A reforma tributária, que era uma expectativa gerada àquela época, né, ela só se concretiza com o governo agora atual, com uma relação entre o parlamento e o governo, né, para que ela se dê. Então, você imagina o ciclo que foi, né, durante esses 30 anos para isso acontecer. Outra coisa que se ganhou e que se passa o mundo inteiro, porque, na realidade, né, quando você tinha esse processo, ele não foi um processo exclusivo do Brasil, né? A hiperinflação ela não aconteceu só no Brasil, ela aconteceu em outros países, México, Argentina, falando do nosso mundo, mas no mundo inteiro. A Ásia teve muitos processos semelhantes, né, porque você tinha um modelo econômico que permitia essa dinâmica, né? E aí veio a questão também premente, que foi a consciência, né, da importância do conceito de responsabilidade fiscal, né, que era um dos elementos fundamentais, que hoje ainda é um elemento fundamental, né, se discute tanto hoje, né, nós tivemos o ministro da Fazenda com uma preocupação extrema na questão da discussão da responsabilidade fiscal, porque se percebeu ao longo de todo esse tempo que existe uma correlação entre responsabilidade fiscal e inflação, né? Isso está muito patente, inclusive nos dias atuais, né? Mas ainda bem que a gente superou essa questão, né, tão premente. Tem um escritor búlgaro, Elias Kennedy, que vivenciou os processos inflacionários da Primeira e da Segunda Guerra Mundial. Ele é um escritor laureado aí com o Prêmio Nobel de Literatura, e tem uma frase dele que não é na íntegra dessa forma, mas é mais ou menos assim: o processo inflacionário é o momento em que o homem e o seu dinheiro, eles acordam pensando alguma coisa e vão dormir sem valer nada, parecendo inclusive um processo satânico. Ele dá uma ideia mais ou menos disso, né? Ou seja, e é isso que acontecia, né, naquela época da inflação elevada que o Brasil viveu.
Eu acho que sim, né? O crescimento da economia brasileira, a posição, né, atual, né? Hoje se fala, né, aí no governo atual de que nós vamos recuperar uma posição de oitava economia do mundo, né? Tudo isso está dentro de um contexto deste crescimento. Eu acho que de lá para cá, nesses 30 anos, o Brasil aperfeiçoou-se em vários aspectos, inclusive as empresas brasileiras. Vou trazer uma coisa elementar hoje, mas que na época ninguém tinha o cuidado. A gestão de custos, né? Foi muito interessante, né? Como o processo inflacionário, ele tirava inclusive a noção de gestão de custos das empresas. As empresas elas não tinham preocupação com o custo, porque de uma forma ou de outra os custos estavam submersos na questão dos pagamentos. Então o fluxo de caixa das empresas, eles só tinham uma preocupação quase que essencial com a geração de receita, né? Porque os custos se diluíam. Por exemplo, uma relação com o fornecedor, se eu passasse 60, 90 dias, né, sem pagar um fornecedor, ou retardasse o pagamento ao fornecedor, para mim, né, que era devedor, eu tinha um crédito adicional por conta que eu ia pagar nominalmente um valor que ele estava muito abaixo do que isso representava. De uma maneira geral, né, eu entendo, né, do ponto de vista macroeconômico, que o Brasil avançou muito, muito, muito durante esse período, né? E aí, né, tem que se ressaltar algumas coisas que aconteceram. O Plano Real, você falou na paridade cambial. A paridade cambial, ele criou um problema para o Brasil, né, que nós tivemos, né, toda uma questão, como nós não tínhamos reservas, né, criou a paridade cambial, não tinha uma reserva. Eu me lembro naquela época, quando se falava nas relações de comércio internacional, o Brasil admitia ter um déficit, né, na época de torno de 8 bilhões, se eu não me engano, de dólares, né, mas que aquilo criou, foi uma das coisas que criou, inclusive, um momento muito de tensão em torno da validade do real. Hoje você tem um nível de reserva, aí já o presidente Lula fala uma coisa muito assertiva. Ele foi lá, pagou a dívida do FMI, não precisava pagar, mas ele pagou, e o Brasil passou a ser um país, inclusive, credor. E hoje o Brasil tem uma reserva cambial, né, que deve estar entre as 10 maiores do mundo, e que dá essa condição da estabilidade monetária. Então, assim, Plano Real, primeiro grande eixo, estabilidade monetária, trouxe o Brasil até hoje. Segundo eixo, né, a questão fiscal, consciência da importância, né, da política fiscal como um todo, da responsabilidade fiscal dos estados e municípios. Isso é uma questão pétrea do ponto de vista de gestão pública, né? O terceiro aspecto, as reformas que aconteceram, e a última reforma, que é a reforma tributária, que tem um papel importantíssimo nesse contexto de estabilidade e crescimento do país. Para a Caixa Econômica, né, e voltando à questão da Caixa, né, que tem na sua grande massa de clientes a população de menor renda, o período inflacionário foi terrível para a gente. Eu me lembro que eu ter tido acesso, né, à nossa tesouraria, e naquela época a Caixa precisar recorrer a banco de segunda linha para, em nome dela, fazer gestões no mercado de capitais para poder fechar sua tesouraria. Você imagina, isso hoje em dia é impossível a gente pensar nisso, quem não vivenciou. E eu vivenciei dentro de uma mesa de operações da Caixa, um momento em que a Caixa recorria a bancos de segunda linha para fechar suas posições. Hoje, né, a população de baixa renda tem na Caixa, né, uma grande parceira. Nós estamos criando uma série de modelos, né, de incentivo de trazer esse povo ainda mais para o mercado bancário. Foi o primeiro banco a adotar um procedimento de bancarização no país, né, e que esse modelo hoje é adotado por todo o mercado, né, no mundo digital hoje que a gente está, das fintechs, de startups, né, as instituições, né, percebem, instituições financeiras, sejam elas, né, as de incumbentes ou não incumbentes, elas percebem que esse público é um público de capacidade de consumo muito interessante, até porque a estabilidade econômica faz com que as rendas dessas famílias elas sejam estabilizadas. Hoje. Sem dúvida, né? Isso é uma coisa interessante. A Caixa é um banco que, do ponto de vista a gente chama de duration, né? Duration das operações. Você que cria operações de longo prazo, né, se você tem uma economia estabilizada, né, isso ajuda
a manter a relação, né, do ponto de vista de retorno dessas operações. E a Caixa, essencialmente, trabalha com operações de prazos mais alongados. Então, a estabilidade econômica ajuda a que o que você prevê enquanto precificação do produto, ele ao longo do tempo, ele consiga se estabilizar e você fazer o seu papel e também ter o retorno necessário à sobrevivência da instituição. Como a Caixa trabalhava naquela fase, né, e voltando, né, dando um passo atrás novamente, com operações de longo prazo, num modelo econômico e monetário instável, né, criou um descompasso muito grande. Né? Nós temos uma coisa que ficou famosa, né, ainda hoje a gente, por sinal, ainda discute muito isso do ponto de vista jurídico e com pendências discutindo com alguns tomadores de crédito da época, né, a famosa dezembrada da Margareth Procópio. Ficou conhecida, né, a ministra Margareth, que criou um mecanismo em que você não tinha mais recurso do FGTS, porque tinham exaurido, e você tinha que dar continuidade à produção habitacional. Então, as empresas foram buscar o crédito comercial como uma forma de suprimir essa necessidade. Isso criou um descompasso de preço, né, e de custo, né, que ainda hoje a gente está vivendo essas consequências e resolvendo esses problemas de uma maneira muito efetiva, né? Mas, enfim, a Caixa, né, respondendo objetivamente, ela hoje tem um universo muito mais tranquilo, né, do ponto de vista das suas relações, né, do que no passado. Nós tivemos uma situação muito delicada, né, quando no ano do fechamento do BNH, poderia ter sido a Caixa, a empresa a ter fechada, a instituição ter sido fechada naquela época. Outra coisa que aconteceu é que o sistema monetário como um todo, né, com o advento da Basileia, né, fez com que os bancos, né, que a gente chama o Tier 1, 2 e 3, ou seja, a primeira Basileia, a segunda e a terceira, trouxe mecanismos de sustentação para os bancos, né? E, por sinal, hoje nós vemos uma questão muito interessante. Ou seja, os bancos, né, chamado S1, S2, S3, têm essa questão em torno de si, ou seja, toda uma responsabilidade, né, disposição de capital, disposição de liquidez, de instrumento em torno dela, que outras instituições que são nossos concorrentes hoje não a têm. Né? Ou seja, algumas fintechs elas atuam no mercado de uma maneira deliberada, sem ter todo esse mecanismo que as grandes instituições têm que ter. Né? É bom, por um lado, porque isso dá sustentação, né? Quando a gente vai divulgar o nosso balanço, você tem toda uma compreensão em torno dela. Né? Hoje nós estamos usando, inclusive, o mecanismo do IFRS como instrumento de padronização mundial do balanço dos bancos. Ou seja, o sistema como um todo, ele ganhou, né? E por isso que eu digo que o Plano Real está inserido num contexto mundial. Ele não é só uma questão eminentemente do Brasil, né? Foi importante a tomada de decisão em torno dessa medida lá atrás, mas hoje o sistema como um todo mundial, ele está muito mais estável do que o foi. É que a gente chama, né? Nós estamos na quarta onda bancária. Tem um escritor, o Brett King, que ele tem um livro chamado Banco 4.0, né, que ele define o que é esse universo de banco. Né? Ele tem uma frase dele que fala assim, banking everywhere, net a bank. Ou seja, banco hoje está em todo lugar, e menos sendo banco. Né? Então, ou seja, essa é a nossa realidade. Né? Todos nós temos que nos adaptarmos a essa realidade. Né? O novo público, mesmo o público mais tradicional, hoje todo mundo quer estar no mundo digital. Então, qual é a grande necessidade? Né? É que nós possamos nos atualizar. Né? E esses bancos mais tradicionais, né? A gente tem o chamado bancos incumbentes, nós temos uma necessidade, né, que a gente chama que são bancos ambidestros. Por que ambidestro? Tem duas grandes colunas para se sustentar. A primeira é manter as operações tradicionais como elas são, e segundo, criar as operações novas, né, ou das novas tecnologias. Então, esse é um grande desafio para todos os bancos. A Caixa também está nesse desafio e está num momento de transformação. Né? Nós temos alguns eixos. A gente, quando assumiu a Caixa, disse que a Caixa tem três grandes pilares de atuação: pessoas, processos e resultado. Né? Na parte de processo, que é quando a gente está tratando, né? E a gente prometeu acabar com a fila da Caixa, e estamos acabando com a fila da Caixa. Né?
nós estamos criando uma série de mecanismos de acesso a novas tecnologias, ao mesmo tempo que você está, né, tratando, né, daquele cliente da Caixa, que é o cliente dos serviços sociais, das políticas públicas, que está lá no interior do norte do país, né, e que nós temos que criar para ele as condições ou condicionantes de acesso aos seus benefícios de maneira mais rápida, menos custosa, evitando os deslocamentos. A gente sempre traz essa informação. Às vezes a pessoa que mora numa cidade, a gente usa esse exemplo, que ele é um exemplo real de caso que a gente já resolveu, né, numa cidade chamada Peixe-Boi, no Pará, que ele tinha que pagar R$ 70 de deslocamento para receber o seu Bolsa Família. Hoje ele não precisa mais fazer isso. E R$ 70 na mão de uma família dessa faz uma diferença enorme, né? Então, assim, essa que é a Caixa Econômica, um banco que tem hoje um ativo, né, de total de 1,7 trilhões de reais, muita pujança do ponto de vista do que ela tem que fazer, tem que cuidar da modernização para gerar a sua permanência no mercado, ao mesmo tempo que tem que atender às necessidades mais básicas da população brasileira. Primeiro, assim, o aperfeiçoamento dos serviços hoje que são disponibilizados, né? Isso, nós temos um processo, por exemplo, nós iniciamos um processo biométrico de reconhecimento facial e de biometria, que vai fazer, já está fazendo com que milhões de brasileiros não precisem mais fazer o seu deslocamento para receber pelo cartão físico o seu benefício social, né? Isso já é um avanço extremo que a Caixa está promovendo. Segundo, a gente está fazendo toda uma mudança digital, né? Toda uma transformação digital, né? Não só no nosso ambiente físico, mas também criando muito acesso virtual aos serviços da Caixa, né? Isso é uma outra medida que está em implementação, em avanço na empresa. A terceira questão é a seguinte: como é que você vai atender a necessidade da população, né? Ela tem uma expectativa e, ao mesmo tempo que ela tem expectativa, tem seus desejos, já tem alguém, né? Que esse mundo digital ele é muito interessante, né? Você está pensando aqui na prancheta de fazer alguma coisa, alguém já fez ali, né? Então, como é que você gera a conexão? Por isso que um dos conceitos hoje que a gente tem nesse mundo, né, é o conceito do white label, ou seja, eu tenho que ter uma plataforma, não existe plataforma mais importante para o país, desculpa até ser uma petulância nesse sentido, do que uma plataforma de instituição financeira como a Caixa. O que eu tenho que agregar nessa plataforma são vários serviços, alguns originários dentro da própria empresa, outros com parceiros. Então, esse que é o conceito que a gente está trazendo para dentro da Caixa. Não adianta eu ficar hoje, né, levando, como era antigamente o conceito antropológico da área de tecnologia da Caixa, você ficava horas e horas e horas, dias e dias, meses e meses, anos e anos, criando um produto. Porque hoje, enquanto eu estou pensando em criar um produto, alguém já o criou. Então, assim, como é que eu vou gerar na nossa comunidade interna essa compreensão? Por quê? Porque o cliente ele já compreendeu isso. E ele não tem mais essa questão da expectativa de espera. Ou seja, o processo de fidelização do cliente, ele está cada vez mais ligado à jornada de disponibilização do serviço. Isso vale para qualquer serviço. Isso vale para qualquer atividade, né? A bancária também, né? Hoje, se você... Dá um exemplo aqui, né? Comparando. Hoje você tem um aplicativo de um serviço aqui, né? Se você não conseguiu ali no tempo hábil que aquilo aconteça, você vai abrir outro aplicativo. Hoje você tem vários canais de distribuição de serviços mediáticos, né? Se um não está funcionando, você não vai esperar que ele volte. Você vai para o outro, né? Se você está com um serviço que não está disponibilizado aqui para você, tem outro que vai ter imediatamente, né? Eu falo isso, né, de uma maneira muito interessante, porque é essa dinâmica que nós estamos vivendo no mundo inteiro, né? Então, assim, as plataformas de serviço, elas estão cada vez mais próximas. Então, assim, quando eu falo com a frase do Brett King, que ele diz assim, olha, banco não é mais banco, o banco está em todo lugar, né? É isso, né? Hoje você vai em qualquer instituição que não é banco, e às vezes tem serviço de banco lá disponível, né? Então, essa é a dinâmica. Qual é a grande questão da Caixa? Qual é o grande benefício da Caixa num contexto desse? Uma instituição que tem 163 anos de existência, ela tem uma marca consolidada e tem uma entrega para o país,
né, que é fundamental, né? A população reconhece isso. Ainda temos a possibilidade ao nosso lado de sermos o grande realizador do sonho da casa própria do país, né? Mas eu tenho que começar a disponibilizar cada vez mais esse serviço, como nós estamos fazendo. Nós já temos parceiros incorporadoras grandes do país que estão com papel zero, né? E aí entra outra discussão, Antônio, você me permita falar, que é a discussão do ESG no Brasil, né? De fato, né? Como é que tudo isso se conecta com o mundo que está cada vez mais em busca da sua sustentabilidade, né? Aí vem o papel da Caixa, por exemplo. Nós estamos criando, agora no mês de maio, aí por meados do dia 20, nós vamos assinar um protocolo que permitirá, né, que as pessoas que são, eu chamo coletores, né, dos resíduos de lixo do país, né, os catadores, eles têm acesso a um processo de capacitação dada pela Caixa. Nós criamos uma vice-presidência de sustentabilidade, é o primeiro banco a ter exclusivamente uma vice-presidência de sustentabilidade que está cuidando desse outro aspecto do país. Por quê? Porque o Brasil precisa, como a Caixa precisa do Brasil, o que a Caixa faz nesse país ainda é muito importante do ponto de vista do desequilíbrio social que tem nesse país. Isso é uma questão muito... Ela é estatística, ela é numérica, ela está dentro do que a gente observa. Então, a Caixa tem esse papel, né, a exercer. Agora, qual é a equação? Como eu fazer isso cada vez mais no mundo digital? Certo. O mundo é uma evolução. Eu vou contar. Na década de 60, eu morava no interior da Paraíba e meu avô falava assim, um dia a gente nem tinha televisão, porque a televisão não tinha chegado ainda. Um dia você vai ter uma televisão onde as pessoas vão falar se vendo. Eu não tinha a menor ideia do que era isso. Eu tinha 8 anos de idade. Hoje é a realidade que a gente vive, né? Hoje eu convivo com meu neto, que ele consegue pegar e fazer uma jornada dentro do WhatsApp, né? Ele tem 3 anos de idade, que eu não entendo como é que ele consegue fazer. Ele consegue fazer. Ele consegue ir lá na minha galeria de fotos, pega uma foto qualquer, a primeira que ele encontra, o primeiro amigo meu que está lá no WhatsApp que eu me comuniquei, ele bota e manda. Então, assim, isso é evolução, né? Então, assim, a gente, enquanto humanidade, você imagine, né? Você tem que entender que o mundo está sempre em evolução, em mudança e em avanço, né? A tecnologia, né, ela vem como um grande solucionador de problemas, né? Eu tenho certeza que os problemas que nós vivenciamos hoje do ponto de vista de ecologia, eles vão ser resolvidos pela tecnologia, já estão sendo, né? Quando você olha para o Brasil, que é um país que há 10 anos ou 12 anos nós tínhamos uma matriz energética, né, onde nós não tínhamos praticamente a participação das energias renováveis. E hoje, dos 190 gigawatts que o Brasil produz, 30 gigawatts é produzido por energias renováveis, também não se pensava há 10 anos, 15 anos do que ia acontecer. Então a gente tem que estar com a mente aberta, entendeu, Antônio? Eu acho que é isso que faz com que a gente se atualize, né? E uma frase que eu uso com os executivos internos, uso para mim como mantra, né? Aprender a aprender e desaprender para reaprender. É assim que a gente tem que entender que caminhar uma organização como a Caixa Econômica. Não sou eu que estou vendo, o caminho já está desenhado, né? O caminho da moeda virtual, né? Do uso do Drex como alternativa, isso já está posto, né? Isso já está posto, já está colocado, né? O que a gente tem agora é começar a entender como é que se dá, né? Tem mecanismos em transformação e aí uma importante medida que o governo federal adotou recentemente, né, com o Acredite, né, que foi um modelo que tem 4 grandes eixos de atuação, ele vem no sentido do Estado brasileiro também se posicionar de forma moderna do ponto de vista, inclusive no nosso caso que interessa muito a Caixa Econômica, a criação do mercado secundário de crédito imobiliário, né? O Brasil é um país dessas dimensões, né, onde a gente ainda tem, né, uma deficiência do ponto de vista da habitação muito significativo. E quando você olha o espaço de crescimento do crédito no Brasil, né, onde a gente só tem 53% do crédito vis-à-vis um comparativo com o PIB, e que desse crédito o habitacional só representa 10%, e olha para o Chile, que está ali ao lado, né, onde você tem 25% em torno disso, mais ou menos isso, da relação só de crédito imobiliário com o PIB, você imagina o quanto a gente ainda pode crescer, né?
E voltando, né, para o que é a Caixa Econômica, né, a sua realidade, né, a gente tem uma capacidade de alocar muito nesse segmento. E daqui a pouco a gente vai estar fazendo, com certeza, crédito imobiliário em blockchain. Não é a questão do real em si, né? Eu acho que é como eu falei, né? Você tem hoje uma correlação, né, entre moeda e realidade dos países e do mundo inteiro, né? Aonde a referência, o que é que você quer com a moeda? Qual é o grande papel da moeda? Né? Ele é instrumento de troca, ele é instrumento de reserva, ele é instrumento de valor. Né? Então, assim, quando você perde a capacidade, que foi o que aconteceu com as moedas antes do real, ninguém queria mais ela como um instrumento de troca. Porque o instrumento de troca, ele tem valor quando eu tenho ele comigo e eu não tenho pressa em trocá-lo. Então, todo mundo queria se fazer da moeda. Né? Referência, você perdia a referência. Né? Então, assim, você tinha uma moeda que você não sabia o valor dela. Né? O que é que tinha valor? Até me lembro, às vezes você fala assim, o que é que vale mais, uma caixa de fósforo ou um pacote de café? Perdeu a referência. Ele, de todo jeito, tinha um valor intrínseco que ele era distorcido, né, pelo valor da moeda. Né? Então, assim, o valor da moeda é quando você quer entesourá-la, manter ela sob seu domínio, né? Então, assim, sobre esses aspectos, eu acho que o real, ele trouxe de volta, né, esse desejo, né, de você não querer rapidamente fazer as coisas acontecerem. Eu quero trocar um carro, beleza, vou esperar aqui um ano, não tem problema. Quando você estava antes do real, você dizia assim, pô, tem que trocar meu carro hoje, porque senão minha moeda não vai permitir que eu troque o carro daqui a um ano. Tem que fazer alguma coisa imediatamente. Então, isso gerava um processo, né, de uma ansiedade em relação a se desfazer da moeda. Assim, eu acho que ela teve um papel fundamental para chegar ao Brasil na forma como a gente tem hoje.